Olá, gente, tudo bem com vocês? O vídeo hoje é pra ver se tu sabe ver que horas são no relógio, tá? Quero saber aí quem é que já sabe ver a hora num relógio analógico, sem ser o relógio digital, né? Então, a gente está trabalhando em matemática, as medidas de tempo. A gente viu que um dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês vai ter 30 ou 31 dias, um ano vai ter 365 dias, né? Uma década, 10 anos, um século, 100 anos, 1000 anos, milênio. Então, se a gente já passou de 2 milênios, né? A gente está em 2020. Se a gente contar a partir, né, do nascimento de Cristo, que é quando se estabelece o início dessa contagem do calendário, porque o nosso calendário ele é baseado na Igreja Católica. Então, o nascimento de Cristo é o que vai marcar, né, o ano em que estamos. Porém, em história, vocês vão ver ano que vem que essa contagem de tempo também antecede o nascimento de Cristo, tá? Daí vai se chamar antes de Cristo e depois de Cristo. Mas isso é um papo para o ano que vem, tá? Vamos começar aqui então. Primeiro, eu quero trazer uma curiosidade para vocês. Quem inventou o relógio? Então, a gente sabe que os nossos antepassados, eles já conheciam as horas do dia muito antes do relógio ser inventado. Então, o relógio mecânico é uma invenção do século XIV. Então, aqui no cantinho a gente pode ver, ó, a curiosidade também que o século XIV ele é escrito dessa forma em algarismos romanos. Outra unidade que a gente vai aprender também para vocês identificarem direitinho os séculos, tá? Então aqui a gente sabe que o X e este Vzinho, né, juntos, eles mais o I, eles formam o número 14 em algarismos romanos. Então, o que é esse século XIV, né? A gente já está no século XXI. Então, olha quanto tempo faz, né? Se a gente pensar que um século tem 100 anos, o século XIV faz bastante tempo. Vamos fazer as contas aí? Olha, ele durou de 1301 a 1400. Para a gente descobrir quanto tempo passou, a gente vai pegar 2020 e subtrair 1400. Tá? Para ter uma ideia de quantos séculos já passaram. Faz a continha aí e depois me fala o que tu achou. Então, assim, gente, uma curiosidade é que os povos antigos, como eles não tinham ainda esse conhecimento, né, de construir um relógio para medir o tempo, eles começaram a observar também a formação dos dias e das noites, né, e a iluminação do sol, que o sol vai se movendo durante o dia, essa ideia de passagem de tempo. Tá? Se vocês não conhecem ninguém, o meu avô, por exemplo, ele sabe que vai chover sem ver a previsão do tempo, porque os mais antigos eles têm essa sabedoria da natureza, da observação do céu, né? Então ele diz que se as nuvens estão de determinada forma no céu, quer dizer que está vindo chuva. E realmente depois ele acerta. Então é um conhecimento, uma sabedoria que ela é construída ao longo da vida, né? Pela observação, que é um conhecimento que vocês também podem adquirir, que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Então, assim, como é que eles fizeram? Esses povos antigos, gente, são os babilônios. Existem muitas civilizações antigas que foram os que primeiro se organizaram formando as cidades, as primeiras cidades que começaram a surgir, onde o homem já não vivia mais tanto em comunidade, coletividade. Tá? As cidades elas começam a se organizar há muito tempo atrás. Então, eles observaram o movimento da sombra provocada pelo Sol e eles descobriam que havia um momento em que a estrela ficava a pino no céu, sem projetar sombras para os lados. Esse momento ficou conhecido como meio-dia. Tu já observou um dia que tu tá na rua assim e tu olha para cima, meio-dia quando tu tá saindo da escola, né? Olha para cima para te ver onde é que o sol tá. Ele vai estar bem em cima da nossa cabeça. Isso quer dizer que é meio-dia, quando o sol já está numa determinada posição, quer dizer que metade do dia já passou. Por isso que a gente chama meio-dia. Já se passaram 12 horas. Pensando que a gente começa a contar o dia a partir da meia-noite, né? E daí sim,
até as 12 horas, que é o meio-dia, e do meio-dia até a meia-noite novamente, mais 12 horas, então o dia vai ter 24 horas. Tu sabes me dizer qual horário o relógio está marcando? Eu acredito que é bem barbada, né, gente? Porque o relógio digital, ele é mais objetivo, ele é mais fácil. Tu vai olhar ali, tu vai ver que é 12h21. Então, são meio-dia e 21 minutos. O relógio digital, ele tem esse formato, tá? Os números são digitais. Então, ele é mais acessível, assim, pra gente identificar o horário. Se tu olhares no teu computador, no celular, às vezes tem possibilidade de outros formatos, mas geralmente é esse formato que vem já instalado nos nossos dispositivos. O contrário do relógio analógico, tá? Que ele é um pouquinho diferente. Ele não é difícil, vocês vão ver que é bem fácil de saber o horário, tá? Então, assim, o que vocês têm que saber? Existem 3 ponteiros principais no relógio analógico. Analógico porque ele tem ponteiros, tá? O ponteiro menor que vocês estão vendo aqui, ó, é este aqui, mais curtinho, ele tá no 8. Então, o ponteiro menor, ele, que é o pequeno, ele vai apontar os... Ai, a prof trocou, peraí. Tá trocado, deixa eu trocar aqui, gente. Ainda bem que eu vi, né? Senão ia bagunçar a cabeça de vocês. Então, assim, ó, o ponteiro grande, o ponteiro pequeno, que era esse que eu estava falando para vocês aqui do 8, ó, ele vai marcar as horas. Então, quer dizer que são 8 horas e quantos minutos? Aí, a gente vai olhar o ponteiro grande. O ponteiro grande, ele está indicando quantos minutos se passaram. Então, aqui são 4 minutos, senhora Carol. Não, a gente vai ver que não, tá? São 20 minutos aqui. Ponteiro grande, então, vai indicar os minutos. O ponteiro pequeno, as horas. E esse ponteirinho mais fininho aqui, que às vezes ele vem com uma cor diferente, uma cor vermelha, ou apenas sendo mais fininho, ele vai marcar os segundos. Nem todos os relógios analógicos vão ter o ponteirinho dos segundos, tá? Mas a maioria tem. Então, ó, 8 horas, 20 minutos e 30 segundos. A gente pode contar aqui, ó, se tem os risquinhos. Cada risquinho desse aqui, gente, quer dizer que passou 1 minuto. Então, se vocês contarem 1, 2, 3, 4, fizerem toda a volta aqui no relógio, contando cada risquinho, vocês vão chegar até aqui de volta nesse ponto e vocês vão ver que tem 60 risquinhos. Isso quer dizer que se passaram 60 minutos, totalizando 1 hora. Quando esse ponteiro grandão aqui, ó, ele vai sair sempre do 12 quando a hora for cheia, tá? Então, ele vai sair aqui do 12 e ele vai dar esta volta completinha no relógio. Quando ele chegar aqui, passou 1 hora, tá? Porque são 60 minutos. E esse ponteiro aqui do 8, ele já vai estar no próximo número, dizendo que vão ser 9 horas, pontualmente, tá? Esse ponteirinho dos segundos, se tu tem um relógio aí na tua casa, observa, ele é bem ligeirinho, ele passa bem rapidinho. Quando esse ponteirinho vermelho der uma volta bem completa no relógio, vai ter passado 1 minuto. Por quê? Porque 1 minuto tem 60 segundos e nós temos 60 risquinhos aqui, tá bem? Aqui, então, tem um esqueminha que foi, inclusive, feito por uma aluna do ensino fundamental. Eu encontrei essa imagem na internet. A Ana Bela, 9 anos, 4º ano. O que ela representou aqui, ó? Ela representou o relógio com as 12 horas aqui, né? Até 12. E aqui em cima, ela colocou quando passa o horário do meio-dia, né? Por exemplo, quem estuda à tarde na escola vai entrar às 13h15. Então, o ponteiro pequeno vai estar aqui no 1, né? Que também é o 13. O 1 também vai representar o 13 de 1 hora. E 15. Aí, o ponteiro grande dos minutos vai estar aqui no 3, indicando que se passaram 15 minutos. Então, o que vocês podem pensar, tá? Que o dia, como ele tem 24 horas, vai ser da meia-noite ao meio-dia, se passaram 12 horas, tá?
que é aqui, ó. Aqui tá mostrando a primeira volta do ponteiro, primeira metade do dia. Depois, quando passar, vocês podem ver que vai mudar, ó, 13, 14, quer dizer que é 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5, até fechar 24 horas do dia, tá? Por isso que alguns relógios vocês veem uma numeração diferente, às vezes vem as 2 também. Observem esse detalhe. Aqui, ó, então isso aqui eu já falei para vocês antes, mas vamos retomar. Uma volta do ponteiro dos segundos tem 60 segundos, é o vermelhinho. Lembra? 1, 2, 3, 4. Esses risquinhos, eles vão marcar tanto os minutos quanto os segundos. Só que quem está indicando os segundos é o ponteiro fino, vermelho. Quem vai indicar os minutos é o ponteiro grande, esse aqui, ó. E as horas marcadas pelo ponteiro pequeno. Então, assim, gente, vejam só. Quero saber quantos minutos se passaram. Eu tô vendo que o menor é aqui, então isso quer dizer que são 10 horas. E quantos minutos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 minutos e quase indo para 17. E quantos segundos se passaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 também, tá? Não, desculpa, 16, 17, 18, 19 segundos se passaram, tá? Então, isso é importante que vocês saibam. Qual é o ponteiro que está marcando as horas, qual é o ponteiro que está marcando os minutos e qual ponteiro marca os segundos. Porque hoje em dia, pessoal, eu vejo no quinto ano que muitas crianças têm dificuldade, ainda não sabem ver as horas, mas para a nossa vida isso é muito importante, porque um dia vocês vão estar num lugar onde só vai ter um relógio analógico e vocês, aí como vão saber o horário? Pode perguntar para alguém? Pode, mas sempre é melhor se a gente consegue por conta, ter autonomia de poder entender as coisas, tá? Poder comprar um relógio e não precisar que ele seja só digital ou ficar refém de usar sempre relógios do celular que já vem ali com a hora pronta. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu vou me despedir de vocês por aqui e espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco melhor como é que a gente vê as horas nos relógios analógicos, tá? Um beijo e boa semana para vocês. Tchau, tchau!